Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas. Uma saudação especial aos representantes da União Geral de Trabalhadores, UGT, José Joaquim Abraão e Francisco Pimentel, secretários nacionais da UGT. Agradeço a disponibilidade para estarem nesta audição do Grupo de Trabalho sobre prestações por incapacidade decorrentes de doença ou acidentes de trabalho, que foi criado na decorrência da apresentação dos projetos de lei 94, 197 e 200, respectivamente do PEV, Bloco de Esquerda e PCP, e é nesse âmbito que gostaríamos de ouvir a UGT. Esta audição tem a seguinte grelha de tempos, para que fiquem conhecedores. A primeira parte é a vossa, disporão até 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para a sua intervenção ou questões que pretendam colocar e, no final, a UGT disporá de mais 10 minutos para uma intervenção final. Assim sendo, passava de imediato a palavra ao José Abraão. Mais uma vez, queria cumprimentar a todos, agradecer a convocatória que nos foi enviada para realizarmos esta audição. Percebemos que, provavelmente, creio que estamos a falar da comissão propriamente dita e não nenhum grupo de trabalho. Não, é um grupo de trabalho criado no âmbito da Comissão do Poder Local e da Administração Pública. Muito bem. E eu só pus esta questão por uma razão simples. É que, por isso é que eu estava a dizer que, se calhar, deve ter sido a opção por parte deste grupo de trabalho ou da Comissão, portanto, ouvir as centrais sindicais, e queriam parecer que também era relevante que quer as federações, e nomeadamente a FESAP, somos ambos da FESAP e dos sindicatos, naturalmente, que a representam, talvez se justificasse até pela mais estreita ligação àquilo que são os problemas que têm uma parte muito significativa dos trabalhadores da administração pública. Se foi essa a opção... Não, só uma informação, porque nós, para além das centrais sindicais, contamos ouvir um conjunto de federações e sindicatos, entre as quais a FESAP. Muito obrigado. Começamos pelas centrais sindicais e depois iremos às diversas federações e sindicatos. Feita a clarificação, com a nossa particular satisfação, mais uma vez agradeço. Bem, nós, no que diz respeito ao UGT, já há muito tempo que consideramos que, quando foi alterado o 53, e nomeadamente o artigo 41, nos parecia desajustado, injusto, nomeadamente à forma como se passou a tratar o problema dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais que eventualmente lhes estarão associadas, no que concerne àquilo que é a reparação, que se verifica já hoje no âmbito do setor privado, e, portanto, não compreendemos que haja qualquer tipo de diferenciação entre trabalhadores, estando todos a falar da mesmíssima coisa. Mas também vale a pena dizer que, para nós, o 513, e somos muito a favor da estabilidade legislativa, é um diploma que devemos preservar, devemos manter. Nos outros aspectos vem servindo claramente e vai de encontro àquilo que são os interesses que estão subjacentes a este diploma, e por isso justificava para nós que houvesse estas, e esperávamos até outras, iniciativas legislativas, no sentido de corrigir aquilo que foi produzido com a alteração que foi feita, creio que ainda durante o período da Troika, pela Lei 11 de 2014. E, portanto, neste quadro, da nossa parte, e tendo em consideração também as posições diversas que foram assumidas, quer pela Provedoria de Justiça, quer pelo próprio Tribunal Constitucional, da nossa parte, enquanto central sindical, estamos completamente de acordo, no sentido de que se revogue tudo aquilo que está previsto no atual artigo 41, ou melhor, o artigo 41, e se passe, nem que mais não seja, para o texto que tínhamos já anteriormente, permitindo a acumulação de compensações, permitindo
inevitavelmente que seja feita justiça e se corrijam todas as situações que resultam da aplicação do novo artigo 41 e, nomeadamente, se tivesse sempre em consideração que se corrigissem as situações todas que se verificaram entre 2014 e esperamos a data em que possa ser revogado o atual artigo 41, quer no que diz respeito, como dizia, aos acidentes de trabalho, tendo também em consideração as doenças profissionais, que isto tivesse impacto também ao nível da CGA e até de pensões já atribuídas, e por isso dizer e felicitar quem para já teve estas iniciativas, na expectativa de que outras possam vir a acontecer, porque nos parece de justiça, parece-nos que é até uma medida equitativa de procurar tratar aquilo, tratar o que é igual quando hoje é tratado de forma diferente entre aquilo que se passa no setor privado e o que se passa no setor público. E, portanto, Srs. Deputados, da nossa parte, não poderíamos estar mais de acordo com estas iniciativas, como dizia, na expectativa de que outras possam vir a surgir e que tão breve quanto possível possamos claramente avançar corrigindo esta injustiça e corrigindo esta situação. Portanto, para já, não sei se o meu colega quer acrescentar mais alguma coisa, era aquilo que nos oferecia dizer, não vale a pena estar a perder muito tempo com exemplos e outro tipo de explicações que conhecem tão bem como nós, e o ideal seria, portanto, que houvesse condições políticas e de uma maioria, quer nesta Comissão, quer no Parlamento, que permitisse, como digo, com urgência, resolver esta situação, já que nos parece que faz todo sentido. Muito obrigado para já. Muito obrigado nós, José Joaquim Abraão. Passo agora a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria começar por cumprimentar José Abrão e Francisco Pimentel, secretários nacionais da UGT, agradecer-vos a vossa presença e o cuidado em estarem aqui connosco hoje para discutirmos os 3 projetos de lei que estão em cima da mesa. Estes projetos de lei são diferentes, têm construções jurídicas diferentes e, naturalmente, uns resultarão melhor do que outros. Embora compreenda a posição por si afirmada de que o ideal seria retornar, portanto, voltar à legislação e à formulação tal como ela era antes da alteração de 2014, gostaria de lhe colocar a questão de se, com base nestes 3 projetos de lei, conseguem prever ou conseguem fazer uma proposta de fusão destes 3 projetos de lei que fossem ao encontro daquilo que são as vossas expectativas. Queria antecipar desde já, e não querendo fazer deste palco o palco de uma audição, um palco de debate com o PSD, mas como esta é a segunda audição neste grupo de trabalho, e antecipando um pouco aquilo que o PSD possa dizer relativamente à responsabilidade e à natureza do surgir de uma alteração que aconteceu em 2014, como foi dito há pouco, pela deputada do PSD, queria dizer, e gostava que transmitisse isso aos trabalhadores, por favor, que em nome do Partido Socialista, nós nos últimos 5 anos tentámos e conseguimos, com os partidos à nossa esquerda, reverter uma série de medidas e garantir direitos e voltar a consagrá-los que tinham sido perdidos, nomeadamente ao nível salarial, entre outros. E, portanto, esse é o nosso caminho e é o caminho que, obviamente, queremos fazer, mas também não podemos escamotear que nesta fase do campeonato, com a pandemia e com a situação pandémica que o país atravessa, o país, a Europa e o mundo, e tendo consciência das imensas e inúmeras necessidades que neste momento temos que enfrentar, temos também que ter consciência que esta legislação tem um determinado impacto orçamental e, portanto, estamos, obviamente, disponíveis para analisar e acompanhar este assunto e queremos transmitir-vos isso, mas não podemos deixar de dizer e de referir que hoje temos este contexto e ele não pode ser escamoteado na discussão que estamos a ter aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Partido Social Democrata. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar
o Sr. José Abraião e o Sr. Francisco Pimentel, secretários nacionais do GT. É um prazer, obrigada por estarem aqui connosco. Em nome do Partido Social Democrata, deixo os nossos cumprimentos. E começava por dizer que, efetivamente, para nós, Partido Social Democrata, não foi com especial prazer, pelo contrário, que no passado tomámos as medidas que tomámos. Sabemos claramente e reconhecemos isso, que em função de um conjunto de circunstâncias adversas de 2014, recebemos o país numa situação muito difícil. Não é necessário voltarmos a esses livros para o sabermos, mas, e todos nós bem conhecemos, tanto e não querendo fazer aqui uma retrospectiva demasiado exaustiva, mas importa aqui relembrar, mas sabemos bem e reconhecemos que, efetivamente, numa primeira linha, foi aos funcionários públicos que lhes foi pedido o primeiro esforço. Um esforço que nós sabemos que foi pedido por uma necessidade, mas que, efetivamente, foi associada a essa necessidade questões financeiras, uma necessidade financeira, mas também uma intervenção clara e um esforço que foi pedido aos trabalhadores. E o PSD tem consciência disso. Sabemos também que estes cortes, que foram iniciados ainda por um governo do PS e que na altura tinham uma posição, e não posso deixar de registrar isso aqui, uma posição completamente diferente daquela que ouvi agora da minha colega deputada Alexandra, eventualmente com outro sentido de responsabilidade menor, eventualmente daquilo que agora é espelhado aqui, mas aquilo que neste momento nos traz aqui em cima da mesa e a acumulação, eventualmente, de direitos e uma alteração legislativa é claramente algo que nos leva aqui a uma discussão e a um pensamento mais aprofundado. E daí eu fazer-vos, e gostava de vos deixar duas perguntas. A primeira é, na ronda que nós sabemos que já foi iniciada dos parceiros sociais com este Governo, e partindo aqui desta base de trabalho, de responsabilidade, pergunto-vos eu se esta questão para vós é uma questão que é considerada como uma questão de primeira linha na mesa das negociações e se foi colocada por vocês ao Governo. E, a ser esse um facto, a ser verdade essa circunstância, qual foi o posicionamento do Governo relativamente a esta matéria em concreto? Se a acolheu, se não acolheu, em que medida é que ele se pronunciou sobre ela? E depois, algo que para nós também é importante, o conhecimento do impacto financeiro, mas acima de tudo também do número de trabalhadores que foram alvo desta medida. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Borges. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o José Abrão e os representantes da FNE. Da UGT, peço desculpa. Sabe que isto é defeito de quem acompanha a Comissão de Educação. Eu sempre, isto já tenho a cabeça feita para aí. Sim, da UGT. Nós queríamos, quando o país mudou, porque na verdade foi isso que aconteceu, e foi possível mostrar que o país podia recuperar a partir dos direitos dos trabalhadores e não de cortes, sobretudo em cima da administração pública, porque sabemos que são os primeiros que são chamados para as primeiras filas destes grandes combates, mas também são os primeiros a quem são cortados direitos quando a opção passa por cortar direitos aos trabalhadores. Quando um país mudou e começou a legislatura daquilo que foi chamada geringonça, esta foi uma das medidas que nós, o Bloco de Esquerda, encontrou como uma das mais perversas que tinham sido herdadas, porque ela tinha uma natureza extremamente política, mas muito perversa, porque em vez de erradicar o direito dos funcionários públicos à reparação por acidente de serviço, que na verdade esse direito mantinha-se e mantém-se até hoje na lei, impedia-se por uma manobra jurídica o pagamento dessa indemnização ao impedir-se a acumulação com pensão ou com salário. Isto para nós nunca passou de uma manobra de tentar poupar alguns tostões ou cortar alguns tostões à custa de um direito dos trabalhadores. A verdade é que esse direito persiste
E esse direito tanto persiste que qualquer outro trabalhador, que não passaria pela cabeça de ninguém no Código de Trabalho retirar este direito aos trabalhadores, não passaria pela cabeça de nenhum patrão dizer que na empresa dele isto não se aplica. E, portanto, parece-nos que há aqui uma manifesta desigualdade dos funcionários públicos em relação aos trabalhadores do privado. Parece-nos que faz todo o sentido os argumentos do Sr. Provedor de Justiça relativamente à noção de irreparabilidade do dano e, portanto, da necessidade de haver uma compensação material, ou, no caso, a remissão desta compensação. E foi por isso que nós apresentámos 2 projetos de lei já e apresentámos também em sucessivos orçamentos de Estado esta proposta. Até agora ela não foi possível passar, não apenas porque não obteve o voto favorável do seu autor, que é o PSD, mas sobretudo, e isso foi para nós de alguma forma surpresa, sobretudo porque ficou de fora daquelas matérias que o Partido Socialista considerou que eram a reposição dos direitos elementares que tinham sido retirados durante a Troika. E, portanto, numa legislatura que procurou repor direitos, este foi deixado de fora e nós nunca percebemos porquê. Não era de longe aquele que teria maior impacto orçamental, mas era de longe aquele que correspondia a um direito perfeitamente consagrado dos funcionários públicos. Neste momento estamos completamente disponíveis para chegar ao entendimento sobre esta matéria e conseguir finalmente que os funcionários tenham reconhecido este direito que, pela nossa perspectiva, passa pela simples alteração de eliminar aquilo que foi posto durante o governo de Pedro Passos Coelho. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tem de seguida a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português também cumprimentar os representantes da UGT e eu penso que também pela intervenção inicial que tiveram, que podemos aqui, no fundo, inferir que entendem também que há uma necessidade de se resolver este problema para os trabalhadores da administração pública. Não estamos a falar de novos direitos que possam estar aqui a ser trazidos à discussão, estamos a falar em repor um direito que foi coartado e que importa que seja garantido e que é da mais inteira justiça que quem tem um acidente de serviço ou quem em função da sua profissão tenha uma doença profissional, veja o dano causado por esse acidente ou por essa doença devidamente reparado, sem que a reparação desse dano, que se verifica no fundo com a garantia de uma indemnização, de uma remuneração indemnizatória, não esteja dependente do salário ou da pensão destes trabalhadores. Porque, no fundo, o que estamos a dizer é que um trabalhador, enquanto está a trabalhar, não tem direito a este valor indemnizatório, mas depois, quando se reforma, também não, porque aquele que seria o valor da reforma e que deveria receber por inteiro, não é recebida por inteiro, porque é deduzido, digamos assim, o valor que corresponde ao valor indemnizatório. Por isso, o que se verifica é que, na prática, não há nenhuma compensação aos trabalhadores da administração pública pelo dano causado. Parece-nos indispensável e eu diria até urgente que isto seja resolvido pelo facto de ser uma situação que se arrasta há demasiados anos. Tivemos várias oportunidades e vários momentos de resolver este problema e de repor a concretização deste direito para os trabalhadores da administração pública e o PCP tem apresentado várias propostas neste sentido. Temos aqui mais uma oportunidade para resolver esta mesma situação e com a discussão neste grupo de trabalho e depois com o trabalho na especialidade, o que nós esperamos é que efetivamente no fim de todo este processo os trabalhadores da administração pública possam dizer que sim, que agora têm uma efetiva reparação e compensação pelo dano causado por acidente de serviço ou por doença profissional, mas eu pedia aqui também, se assim fosse possível, que dessem aqui um retrato do que é o impacto também da ausência da reparação e desta compensação para os trabalhadores da administração pública, porque estamos a falar de um ponto de vista da progressão da carreira, em que muitas vezes ela não é possível por força do dano que é causado pelo acidente de serviço, mas se também tiverem outras informações, outros exemplos ou outras realidades que aqui queiram trazer sobre esse mesmo impacto na vida dos trabalhadores, que é importante também para esta discussão que estamos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Devolvo agora a palavra ao GT, ao José Joaquim Abrão, para a intervenção final. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer as perguntas e a intervenção de cada um dos seus deputados, diversos grupos parlamentares. Na minha primeira apreciação rápida, disse aquilo que considerávamos definitivamente importante e a senhora deputada do PS veio dizer-nos e fez-nos uma pergunta concreta a partir daquilo que foram as penalizações, os prejuízos, os cortes, a retirada de direitos desde o período da Troika até 2015, 2016. Valorizamos muito que em 2015 tivesse havido condições para que nos repusessem uma parte daquilo que tínhamos antes e valorizamos isso sempre, mas seja como for, aquilo que nos repuseram foi empurrar-nos para uma situação que já tínhamos desde 2009 e, portanto, nessa altura reconhecemos a nossa gratidão, como compreenderá, de ser pouca, porque darem-nos aquilo que já tínhamos em 2009 é qualquer coisa que nos preocupa sempre, porque continuamos a viver, continuamos a exercer as nossas funções, continuamos a responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos e, portanto, nessa altura a nossa expectativa, como dizia a senhora deputada do Bloco, sabe que somos sempre chamados a cumprir com os sacrifícios que nos impõem. Olha, eu não sei porque é que somos sempre chamados. Porque somos trabalhadores do maior empregador deste país, porque é que temos de ser nós permanentemente, até hoje, a sermos aqueles que têm que pagar a fatura maior das dificuldades que o país tem. Olha, eu continuo a não saber, muito sinceramente, e se alguém souber, agradecia que nos dissesse porque é que o maior empregador deste país, sendo o Estado, sendo a administração pública, tem que encontrar sempre nos mesmos os sacrificados para resolver todos os problemas que o país possa ter. E é por isso que eu fiz aquela minha primeira intervenção, senhora deputada, justamente porque não queremos substituir-vos enquanto deputados, porque senão responderia à pergunta que me fez se somos a favor ou contra a fusão das propostas que estão em cima da mesa. Não é a nossa missão, não é o nosso papel. O que nós sabemos, isso sim, foi aquilo que eu disse inicialmente. É urgente. Há 6 anos que sistematicamente nos cadernos reivindicativos que apresentamos ao Governo levantamos sempre a necessidade de corrigir esta situação. E por isso fui tão claro na minha primeira intervenção que disse só, é urgente que se revogue o artigo 41 e se corrijam todas as situações que entretanto se verificaram desde a altura em que entrou em vigor em 2014 até agora. E isto é que é fazer justiça. E a revogação que a gente pede, sem estarmos a favor deste ou daquele projeto, e vejam bem que até deixei aqui 2 desafios importantes aos maiores grupos parlamentares da Assembleia, que foi ao grupo parlamentar do PS e do PSD, dizendo claramente que esperávamos que houvesse também iniciativas no sentido de procurar resolver os problemas. Não é a nossa missão, mas sentimos um pouco mais confortáveis para percebermos que, finalmente, se quiserem, isto poderá ser resolvido. Se não quiserem, não será. E é por isso que a revogação do artigo 41, relativamente à norma, que é a linha B, que impede a possibilidade de acumulação, de ressarcir os trabalhadores, de lhes atribuir indemnização ou compensação, parece-nos que é fundamental. E é importante que se tenha sempre em consideração quer prestações de incapacidade permanente ou outras que foram atribuídas, quer pensões que, entretanto, já foram atribuídas aos nossos trabalhadores, foram penalizados. E para dizer o seguinte, eu podia, não vale a pena perdermos muito com exemplos, mas se um trabalhador teve um acidente de trabalho e tem 25 anos de contribuições, certamente vai contar os 25 anos e vai ter a pensão em função do período contributivo que tem. Nessa altura seria desejável
que ele fosse compensado, mais do que a questão da carreira, do dia-a-dia, que é muito importante, que fosse compensado da diferença que seria a pensão que seria atribuída se não tivesse sido nenhum acidente de trabalho em relação àquela pensão que lhe foi atribuída e que agora me parece que tem que ser corrigida. E por isso, senhores deputados, a nossa expectativa é grande. Lembramos o Governo sucessivas vezes desta matéria. Nunca deixamos, em momento nenhum, ano a ano, pelo menos, de levantar este tipo de questões. Por isso é que felicitei as iniciativas que conhecemos, quer a proposta do PC, quer a proposta do Bloco, quer do PEV. E só espero que haja outras para que nos possamos rever todos nas propostas que apresento e, acreditando eu, que vão justamente no sentido da preocupação que aqui deixamos, que, como compreenderão, é muito relevante. Há muita gente que está penalizada claramente com isto, com esta medida, e era de justiça que fosse corrigida. É verdade que estamos num momento difícil e estamos num momento pandémico, uma crise sanitária enorme, e só vos peço também, porque estão aqui todos os grupos parlamentares, que não saibam, como dizia a Joana, que a senhora deputada Joana Mortágua, peço desculpa, não saibam, mais uma vez, que têm que ser os trabalhadores da administração pública a pagar a fatura destas dificuldades, quando hoje o que é preciso é que eles sejam incentivados, compensados, motivados, reconhecidos quanto à forma como também souberam responder àquilo que foi a exigência que lhes foi colocada nesta situação desde março até agora, e esta é a nossa expectativa, com pequenas medidas que são grandes porque atingem pessoas como esta, mas com outras no que diz respeito ao próximo futuro, esperando que, enquanto representantes do povo, ouçam este povo sindical, já que temos tido algumas dificuldades em sermos ouvidos pelo Governo, como esperávamos que devíamos ser, exercitando permanentemente o direito à negociação, mas negociação com resultados que até agora temos tido dificuldades. Mas queremos acreditar também que, quando há dificuldades e em momentos como estes, são por si só tão desafiantes, que acreditamos que este cenário de anúncio de medidas, em detrimento das medidas concretas, há de ser invertido nesta fase, para que nós todos possamos a ganhar. Trabalhadores da administração pública e o país. Muito obrigado. Muito obrigado nós, ao José Joaquim Abrão e ao Francisco Pimentel, secretários nacionais da UGT, por terem estado nesta audição, e o Grupo de Trabalho continuará agora a ouvir outras entidades conforme foi Já combinado. estava a terminar, mas deixe-me dizer-lhe, no que diz respeito a exemplos concretos que pediu, para não estar a cansar, quando a FESAP for ouvida, trazemos muitos, para perceberem que são tão gritantes, que vocês todos vão estar connosco para que esta tal alteração se faça. Muito obrigado. Muito obrigado, então, mais uma vez. Está terminada esta audição. Muito obrigado.